A gente precisa falar de futebol. Precisa falar de arte. Boa música. Poesia. Falar do que as crianças gostam de ouvir. Brincar de videogame, de repente, com as crianças, de vez em quando. Jogar dominó, que nem eu sou mais velho. Gosto de jogar dominó com meus filhos. Jogar bola, para quem aguenta ainda. Tem que fazer outra. Ir no teatro, ir no circo, ir no cinema, assistir um bom filme. Tudo que é demais é patológico. Então, equilíbrio, saúde integral, cuidar do corpo. Sabe, um dia eu ouvi uma palestra tão dura, tão séria, tão provocativa, que naquela manhã, quando eu terminei de ouvir essa palestra, uma verdade assim, ó, eu coloquei um calção, uma camiseta, um tênis e disse para mim mesmo, a partir de hoje nunca mais serei sedentário. Começo hoje um desafio, 180 dias de caminhada, corrida, treino, sem falhar um dia. Aí eu cheguei no 180, consegui chegar no 365, e hoje eu estou perseguindo 1000 dias sem falhar nenhum dia, e hoje eu completo 664 dias. Nunca falhei um dia. É de madrugada, é no frio, é no calor, é na fazenda. Eu estava nos Estados Unidos com a minha esposa, que não saía lá do outlet. Eu comprei uma roupa, troquei no carro e andei 45 minutos em torno do prédio. Quem quer dá um jeito, quem não quer se esconde atrás de desculpas. Essa é a pergunta. Até quando você vai? Um dia eu falei para um pastor obeso, com todo o respeito, querido, como você pediu para eu falar para você uma verdade, para te ajudar, com todo o respeito, a sua aparência física no púlpito desprega o que você prega. Porque se você não consegue cuidar do seu corpo, como é que você vai cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja? Preste atenção. Se você não tem autocontrole para dizer não ao excesso de comida, de carboidrato, e os outros pecados? Tem gente cavando a sua própria sepultura com a boca, pô. E não adianta, querido. É para ser o exemplo dos fiéis em tudo. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você saia daqui preocupado com isso. Vá fazer um check-up para ver como é que está a sua saúde. Quem aqui nos últimos 3 meses ou 6 meses fez um check-up? Levante a mão assim, por favor. E como é que está a sua saúde? Como é que está a taxa de tudo? Como é que está a sua saúde? Quem faz aqui pelo menos uma atividade física 3 vezes por semana? Levante a mão assim, por favor. E os outros não fazem por quê? Por que não faz? Hã? Entendeu? Escreve isso na sua cabeça e no seu coração. Constância é melhor do que quantidade e intensidade. Eu não acredito numa pessoa intensa, mas que não termina, não dá sequência em nada. Agora, eu acredito muito naquela pessoa que ela vai no passo do boi, mas não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Decide e leva a sério as decisões. Há 20 anos atrás eu disse, nunca mais tomo refrigerante. E não tomo nem de brincadeira mesmo. Decisão decide o meu destino, pô. Há uns 20 anos atrás, disse, não uso mais açúcar. E não uso mesmo. Presta atenção, é decisão, gente. É decisão. A sua vida tem que inspirar, não só como quem prega, mas quem vive aquilo que prega. Amém, queridos? Então, isso aqui é muito importante, porque não adianta só ter caráter, tem que ter saúde integral. Agora, outra parte muito importante, gente, é a família. A família é o portfólio do pastor. A família é o portfólio do pastor. O casamento é o portfólio do pastor. Olha para a Bíblia. Tem 3 caras na Bíblia que deveriam nos ensinar com os erros que cometeram. Um deles é o Eli. O outro é o Samuel. E o outro é o Davi. Você já parou para pensar que eles foram
líderes relevantes com uma ficha de trabalho ministerial que você fica impressionado. Samuel como profeta. Davi como rei. O Eli era sumo sacerdote. Agora, dá para a gente usá-los como um pai que inspira, sim ou não? Sim ou não? Dá para você olhar para Eli e dizer, pô, quero ser um pai assim. Dá para você olhar para Samuel e falar assim, pô, quero ser um pai assim. Dá para você olhar para Davi e falar assim, pô, quero ser um pai assim. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder sua casa? O que adianta você profetizar para a nação, mas não conseguir impactar seus filhos com as suas profecias? O que adianta você salvar o casamento de muitos, mas transar com a Betseba? O que adianta? Lembra de Naamã? Herói das guerras. Mas quando chegava em casa e tirava farda, o que se via era lepra. E a pior de todas as lepras não é a que alcança a epiderme, é aquela que afeta o caráter. E essa é a pergunta. Quem é você dentro da sua casa? De 1 a 10, que nota sua esposa te dá como marido? De 1 a 10, que nota seus filhos te dá como pai? De 1 a 10, que nota seus cunhados te dá como pastor? De 1 a 10, que nota a tua sogra te dá? Alguns de nós, se dependesse dos filhos para ser pastor, eles dariam nota 3, não passa. Alguns de nós, se a família, eu digo a família no sentido mais amplo, tivesse que aprovar o nosso chamado vocacional, pastoral, não assinariam. Eu acho maravilhoso quando eu ouço assim o Mark Antes falando assim, meu pai congrega comigo, minha mãe congrega comigo, meus irmãos congregam comigo, os meus sobrinhos congregam comigo. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Meu irmão é um pastor debaixo da nossa autoridade. Meu cunhado, pastor Rogério, é pastor debaixo da minha autoridade. Minha irmã, pastora, debaixo da minha autoridade. Meu irmão Paulo, presbítero, debaixo da minha autoridade. Quando eles precisam de um conselho, na maioria das vezes me chama para uma orientação. Gente, se não for assim, é fake. Se não for assim, não serve. Se não for assim, somos uma piada. E essa é a pergunta: quem é você diante dos da sua casa? A minha família precisa ser, no mínimo, saudável. Não dá para ser perfeita, mas tem que ser saudável. Amém, queridos? A minha família precisa ser saudável. E aqui vai um conselho. Conversamos muito com o Bispo Júlio e o Mac no podcast. Proteja sua família dos pecados da igreja. Não fale da igreja em momento algum dentro da sua casa, porque alguns filhos de pastores odeiam a igreja e têm repulsa do ministério porque os pais almoçavam a vida dos outros. Porque os pais no almoço, no jantar, vomitavam os pecados da igreja. Nós precisamos proteger nossa família, guardar o coração da nossa família, falando da glória da noiva do Cordeiro e não dos pecados das virgens loucas. Não fale mal de quem... Gente, meu pai era pastor. Eu vi meu pai passar por traição, decepção, engano, calúnia. Nunca ouvi meu pai falar mal de ninguém dentro da nossa casa. Nunca, 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 nunca.
É lindo quando eu encontro filhos de pastor apaixonados pela igreja. É lindo quando eu encontro filhos de pastor apaixonados pelo ministério. É lindo quando eu encontro família do pastor Por quê? Porque o pastor protegeu o coração da família. Pastor, o bispo Júlio, eu fiz um bate-papo com a Érica, lá no podcast com a minha esposa, ela e tal, e ela falou assim: pastor, uma das coisas que eu e o Júlio decidimos é nunca tratar pessoas com problemas relacionados à igreja na nossa casa. Me aguarda lá no gabinete, pode ir lá que eu estou indo lá na igreja, sempre. É lá na igreja. Isso é proteger a família. Isso é proteger a casa. Aí o Mark, acho que não sei se foi o Mark Anderson, ou alguém me disse, nós tomamos uma decisão de não levar os problemas da igreja para a mesa, para a sala, para casa. É assim que a gente vai protegendo a família e fazendo com que os nossos filhos se tornem apaixonados. Gente, eu fico assim olhando como o Douglas é apaixonado pela igreja, pelo ministério. Eu fico vendo a Letícia, minha filha, como é apaixonada pela igreja e ministério. Eu fico vendo o meu filho Pedro, que é ministro de louvor, carregando aqueles aparelhos, todo culto lá para a igreja, e faz com uma alegria, e leva, desmonta e traz de volta para casa e tal. Você vai para a igreja, tem que ir uma hora antes, pai, porque eu tenho que ensaiar lá, tenho que organizar e tal. Aí eu fico vendo meu netinho com 12 anos de idade, vai logo aí que eu tenho uma reunião lá na igreja. A minha netinha, não posso faltar porque eu tenho um trabalho lá na igreja. Apaixonados, mas por quê? Isso não é obra do acaso, é uma proteção, é uma construção, é um testemunho. Quantos estão me entendendo? Isso aqui é uma palavra realmente de pai para filho. Não seja o causador da rejeição dos filhos em relação à igreja e ao ministério. Então esse é um conselho que eu marquei aqui. Proteja seus filhos em relação aos pecados da igreja, protegendo sua casa, coração dos seus filhos. Seja uma inspiração ao ponto de os filhos serem apaixonados pela igreja e ministério por causa do seu testemunho. Levante um muro de proteção em torno da sua integridade. Não brinque com a tentação e nem com o pecado. Não brinque. Presta atenção. Não brinque com tentação e nem com o pecado, e não tem bom. Não tem bom. Se Davi caiu, homem segundo o coração de Deus, quem mais acessou o coração de Deus com a adoração? E eu e você. Então, usa os erros de Davi para aprender de forma pedagógica. Então, não brinque com tentação. Pastor não carrega mulher solteira ou casada no carro. Pastor não tem amiga confidente. Que isso, irmão? Você está me entendendo? Então vigia, varão. Vigia. Entendeu? Pastor levanta muros de proteção. Estabelece limites. Eu me lembro de uma vez uma irmã chegou para mim assim numa conversa e falou assim: pastor, quando o senhor fala, sua voz é tão agradável que eu me sinto ninada. Eu falei: está repreendida, capeta. Estou me lembrando aqui de uma irmã que se apaixonou pelo pastor. E aí ela convidou o pastor para ir em casa e estava toda de baby doll. E aí o pastor chegou com a esposa dele, porque o pastor estava levando a sério uma visita. Aí quando o pastor chega com a esposa, ela se vestiu depressa, pastor, e tal. E aí o pastor fez a visita, sem entender muita coisa, né? Porque ela tinha se aprontado. E aí, quando o pastor foi embora, no outro dia ela liga para o pastor. Oi, pastor. Tudo bem? Tudo bem, irmã. O senhor sabe quem está falando? Sei. E ela: que bom, você já conhece a minha voz.
Fala a verdade. Sabe mesmo quem está falando? Sei. Será que sabe mesmo? Sei. Então quem está falando? Ele, Satanás. O capeta. Sai dela em nome de Jesus. Nunca mais ela voltou. É assim, irmão. Cobra a gente mata. Levante muros de proteção em torno da sua integridade. Preste contas. Escreve isso. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Preste conta para tua mulher. Preste conta para os teus filhos. Preste conta para um conselho. Preste contas para quem trabalha com você. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Não perca a simplicidade e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vou repetir. Não perca a simplicidade e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando Jesus disse, bem-aventurados que choram, ele estava dizendo, bem-aventurado aqueles que não deixaram a alma ser anestesiada, não deixaram o coração ser petrificado e não deixaram a mente ser cauterizada. Se choram, é porque ainda são sensíveis. Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia? Qual foi a última vez que você chorou ouvindo um testemunho? Qual foi a última vez que você chorou com alguém que chorava por causa de uma dor? Você foi empático. Qual foi a última vez que você chorou no culto? Qual foi a última vez que você chorou no momento de Santa Ceia? Qual foi a última vez que você chorou pregando? Deus ministrava ao coração da igreja e ministrava ao seu coração e de repente você se viu chorando. Você ainda é sensível para ouvir a voz de Deus? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados pela graça de Deus. Não negocie seu tempo a sós com Deus. Pastor Eibe diz algo interessante. Um pastor que anda sozinho e negligencia o seu tempo a sós com Deus não vai cair. Ele já caiu. Um pastor que anda sozinho e negligencia o seu tempo a sós com Deus, ele não vai cair. Ele já caiu. Você tem diariamente um tempo a sós com Deus? Você leva a sério disciplinas espirituais? Isso é sério. Vamos correr. Preparo. Às vezes a gente se esquece disso. Porque olha só, caráter, saúde integral, boa família, sem preparo intelectual, emocional e teológico é uma tragédia. É uma tragédia. Ó, caráter, saúde integral, família bem ajustada, mas sem nenhum preparo. E nós estamos vivendo em um tempo que somos desafiados porque não pastoreamos uma igreja sozinho. Hoje é um pastoreio plural. Por quê? Porque tem o Instagram, tem o YouTube, e tem alguns membros que voltam para a casa do culto
para assistir a mensagem do pastor que pregou em outro culto, porque a mensagem do seu pastor foi muito ruim. Ele falou, não deu para comer aquela comida lá. Deixa eu ligar aqui, assistir a esse culto de uma outra igreja, porque, pelo amor de Deus. E aí, gente, preste atenção, nós temos hoje tudo que é necessário para pregar um bom sermão. Hoje nós temos tudo o que é necessário para trazer uma boa mensagem. Tudo. Nós temos o que os nossos pais não tinham. Meu pai, para ter acesso a um dicionário teológico, primeiro tinha que comprar e não era barato. Segundo, era dessa grossura. Tinha que encontrar a explicação daquele versículo em 10 livros. Hoje, você conhece a Bíblia Filament? Você pega a Bíblia, você está lá assim estudando Atos 23. Você coloca o número da página no aplicativo da Bíblia e você tem todos os aspectos geográficos ali. Todos os aspectos históricos, todos os aspectos cultural, algumas explicações sobre palavras-chave no grego e hebraico, tem um devocional e tem um sermão, se você quiser aproveitar. Então hoje, não tem justificativa. Hoje, não tem desculpa. Ou nós enriquecemos o nosso púlpito, trazendo mensagens consistentes, inteligentes, bem elaborada e preparada e orada. Ou o pessoal vai para o YouTube e, infelizmente, vai ouvir o Caio Fábio às vezes. Infelizmente, vai ouvir o Ed René da vida. Infelizmente, vai ouvir quem não deveria estar ouvindo. Esse é o grande perigo. Agora, quando o púlpito é rico, tem conteúdo, tem palavra que nutre, orienta, esclarece, eles aprendem também a selecionar quem ouve, porque eles têm uma referência. Eles têm uma referência. Não ouvem qualquer coisa, porque o púlpito da igreja em que eles congregam é um púlpito rico em conteúdo. Se vocês estão me entendendo, digam amém. Isso tem a ver com preparo teológico, preparo intelectual. Pastor sempre está aprendendo. Quem para de aprender, para de liderar. Eu tenho 62 anos e eu tenho um hábito. Todos os dias eu ouço um conteúdo que enriquece, que me enriquece. Todos os dias. Eu vou caminhar, fone de ouvido. Ou eu estou ouvindo um livro, ou eu estou ouvindo um podcast de pessoas que agregam valor, ou eu estou ouvindo uma reflexão bíblica. E como a gente aprende? Você está me entendendo? Você tem que afiar sua mente, expandir sua mente. E aí, preparação emocional. Todo pastor tem que fazer um curso de inteligência emocional. Todo pastor. A inteligência emocional tem 6 pilares. O primeiro pilar é autoconhecimento. O segundo pilar é autocontrole. O terceiro pilar é empatia. O quarto pilar é inteligência social. O quinto pilar é automotivação. E o sexto pilar é essa capacidade de perdoar e liberar perdão. Se você não for uma pessoa que sabe colocar inteligência nas suas emoções, você pode se tornar alguém como Moisés. Olha só, Moisés desce do monte com as tábuas da lei, depois de 40 dias de oração, jejum, espiritualidade lá em cima. Aí ele desce do monte com as tábuas da lei. Quanto custava? Não tinha preço. E quando ele vê o que o seu irmão fez, liderando o povo que adorava o bezerro lá de ouro, ele perde o controle. Repete comigo, perde o controle. E o que ele faz? Quando você perde o controle, você começa a quebrar aquilo que Deus fez.
Aí você quebra a sua mulher, você quebra o seu marido, você quebra seus filhos, você quebra os membros da igreja. Você não sabe lidar com criança, porque falta inteligência emocional. Caim mata Abel por falta de inteligência emocional. Davi persegue Saul por falta de inteligência emocional. Ele não sabia lidar com o sucesso do liderado. E deixou ser governado por um sentimento de inveja, de ciúmes. Herodias manda matar João Batista porque não sabe lidar com as suas emoções. Você percebe? Então, todo pastor deveria estudar mais sobre inteligência emocional. Todo pastor deveria estudar mais sobre inteligência emocional. E preparo intelectual. Aí, mentores. Gente, o que é um mentor? É alguém mais experiente com você, geralmente com mais idade do que você, que já chegou aonde você deseja chegar. E aí nós precisamos de mentores em várias áreas. Por exemplo, você precisa ter um mentor relacionado a finanças. Você precisa ter um mentor relacionado a casamento. É comum um casal de pastores me chamar para um almoço, num jantar, e abrir o coração e falar, estamos com um problema nessa área no nosso casamento. Eu e a Rose já vimos isso muito. A gente precisa ter mentores nessa área de família, nessa área emocional. Gente, eu dou mentoria para alguns pastores, e eu me lembro de que um dos mentorados, pastor de uma linda igreja, um dia me chama urgente. E quando eu falei, qual é a demanda? Ele disse, eu estou com um problema com o meu filho e a nora. E era um problema tão sério que se não houvesse uma orientação de um mentor que já passou por ali e sabe facilitar o caminho, tinha implodido o ministério dele, tinha implodido a igreja dele, e ele tinha rompido com o filho, deserdando o filho. Mas Deus nos deu tanta graça, que eu consegui acessar o coração dele primeiro. Depois eu consegui acessar o coração do filho dele. Eu trouxe a nora aqui com o filho, consegui acessar o coração dela. E a última vez que eu estive lá, é lindo de ver o que Deus está fazendo com o pai, com o filho e com a nora. Todos na mesma igreja, caminhando na mesma direção e vivendo o melhor momento da comunidade. Você percebeu a importância de um mentor? Deixa eu fazer uma pergunta para os pastores aqui. Se houvesse um problema hoje no seu casamento, e que envolvesse uma questão moral, para quem a sua esposa ligaria? Para quem? Se a tua esposa não tem ninguém para quem ligar, saia daqui, meu irmão, e vai atrás de mentores. Se a tua esposa fala, não, pastor, eu não tenho ninguém para quem lidar, saia daqui preocupado, irmão. A minha esposa ligaria para o Estevão Fernandes. A minha esposa ligaria para o Eibe. A minha esposa ligaria para o Carlito Paz. Eu e o Carlito Paz, nós temos uma aliança. E essa é a aliança. Ele falou isso para mim, eu falei para ele. Cara, se você me vê trilhando um caminho equivocado, falando o que eu não deveria, fazendo o que eu não deveria, tenha a liberdade de chegar para mim sem edição, sem filtro. Me acorda, me confronta, me puxa a orelha. A pergunta é, para quem sua esposa ligaria? Para quem o seu filho ligaria? Se você não tem ninguém, saia daqui dizendo, eu vou mudar isso em nome de Jesus. Começa a construir
essa realidade no seu ministério, pô. Porque nós precisamos disso. Quantos podem dizer amém? Tenha mentores na área de liderança, finanças, crescimento sustentável de igreja. Nós precisamos de mentores. Rede de amigos, influências. Nós precisamos construir uma rede de amigos. É interessante que eu disse aqui outro dia que aquele rapaz que foi levado até Jesus para ser curado, no capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, ele tinha 4 amigos. Presta atenção, tinha 4 amigos. Porque os 4 carregaram ele até Cafarnaum, aonde Jesus estava, na casa da sogra dele, da sogra de Pedro. Então, levaram o paralítico até onde Jesus estava. E aí a pergunta que fica é, aqueles 4 eram amigos autênticos, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Primeiro, amigos autênticos carregam você quando você não pode andar com as próprias pernas. E qual é o pastor que não vive um momento em que ele perde as forças emocionalmente falando, porque de repente está atravessando uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, uma depressão, ele não pode nem andar, mas ele tem 4 amigos que diz, nós vamos te carregar e vamos te levar até onde está aquele que cura. Segundo, amigos autênticos são aqueles que acreditam na possibilidade do nosso milagre quando nós já não acreditamos mais, porque aquele cara não acreditava mais. A Bíblia diz que quando os 4 descem ele até diante de Jesus, Jesus não viu a fé do paralítico, porque provavelmente ele já não cria mais na possibilidade do milagre. E quantas vezes está tão difícil, está tão demorado, está tão complexo, que a gente não crê mais. Mas você tem 4 que dizem assim, vamos, com base na minha fé. Porque se você não crê mais, nós cremos por você. Isso é extraordinário. Nós precisamos de amigos autênticos. Terceiro, nós precisamos de amigos que não desistem de nós quando estão nos carregando diante dos obstáculos que aparecem. Porque eles chegam lá e tem uma porta humana impedindo que eles entrem no lugar onde Jesus estava. E eles poderiam ter dito, cara, hoje não deu. Vamos voltar. Quem sabe da próxima vez? Não. Eles disseram, vamos dar um jeito. Nós não vamos desistir com facilidade do nosso amigo e nem da possibilidade do encontro dele com Cristo. Nós vamos dar um jeito. Amigos autênticos não desistem com facilidade daquilo que você precisa. E às vezes é em casa. Um dia um pastor falou para mim, meus filhos ficaram na igreja até a juventude. Quando foram para a faculdade, os 2 seguiram o caminho da homossexualidade. Esse pastor chora. E esse é o cara que precisa de 4 amigos. Para dizer, eu posso imaginar sua dor. Eu posso imaginar sua vergonha. Eu posso imaginar sua aflição. Mas nós estamos aqui. Nós vamos te carregar. E mesmo que você não acredite mais, nós vamos orar, jejuar, estar do seu lado, até ver esses filhos ter um encontro com aquele que ressuscita o morto, que levanta o paralítico. Será que nós temos 4 amigos assim? Nós precisamos de amigos que diz, quanto custa uma corda? Eu pago. Quanto custa a escada? Eu pago.
Podem comprar aqui, eu vou ficar dando apoio moral aqui. Amigos que investem recurso, porque às vezes o que a gente precisa é de recurso. Disseram para mim agora, pastor, o senhor conhece esse rapaz? Eu olhei e conheço. Ele lidera um trabalho lindo que tem a ver com evangelismo. Então esse cara vinha tão bem e tal. E aí esse cara aqui, pastor, está com câncer. Ore por ele. Aí ele fala assim, dá uma olhadinha como ele era e como ele é agora. Entubado e tal, magro. Aí a primeira pergunta, como eles estão sobrevivendo financeiramente? Ele se mantinha através do seu trabalho ministerial. E hoje ele não pode mais trabalhar. Aí ele disse, está sendo ajudado por amigos. Eu falei, eu quero participar disso. Coloca meu nome aí. Dei meu telefone. Eu quero participar disso. Porque às vezes não é só oração. Às vezes não é só palavra de motivação. Às vezes é oferecer o cavalo, né, a cavalgadura, é levar no hotel, é passar a noite assistindo, pagar a conta e ainda dizer, eu vou, mas eu volto. E volta mesmo. E ainda diz assim, e o que gastar a mais, põe na minha conta. Porque um amigo autêntico custa nosso tempo na agenda. É ir no aniversário. É ir no velório da mãe, do cara. É visitar o filho que foi atropelado e está internado. É perguntar se é necessário alguém ficar no hospital uma noite. Porque para levar aquele cara até onde Jesus estava, eles tiveram que parar a agenda deles. E às vezes, nós estamos tão concentrados em torno daquilo que tem a ver com as nossas demandas, que a gente esquece de fazer investimentos para se ter um amigo autêntico. Porque amigos são como árvores frondosas, mas entre plantar a semente e ter uma árvore, leva tempo, atenção, dedicação, cultivo, e isso tem a ver com a gente, às vezes, parar uma agenda. Eu convidei 60 casais de pastores para vir na inauguração do restaurante. O Júlio parou a agenda dele e veio. Uns 45 pastores pararam a agenda e vieram. Outros talvez disseram, eu não posso parar o que eu estou fazendo só para ir lá. E aí alguns perguntam, quem vai pregar? Não, aqui não é questão quem vai pregar. Aqui o valor está no encontro de amigos que sabem o que significa o valor de uma amizade autêntica. Você quer ter amigo autêntico? Invista tempo. Pastor Rafael aqui, quando eu faço aniversário, todo aniversário, ele vem aqui. Ele é pastor de uma grande igreja. Ele vem aqui, não poderia deixar de trazer o meu presente para você. Você é um amigo autêntico. A minha sogra morreu, pastor Clóvis, pastor de uma grande igreja, com demandas enormes. Eu olho assim, o Clóvis e a esposa. Ô Josué, vim aqui ser solidário com você. Você é amigo. Não é só no churrasco. Não é só na festa. É no hospital. É companheiro de prisão, como dizia Paulo. É na hora da dor. Um amigo, fiquei sabendo que ele sofreu um acidente. E eu sei que ele é itinerante. E depende. A sua receita são as ofertas onde ele prega. Aí eu pensei, esse cara não está pregando. Como é que ele está vivendo? Eu liguei para ele. Falei, como é que está sobrevivendo, José? Ele falou, só Deus sabe. Falei, então eu quero mandar um salário para você durante 6 meses. Durante 6 meses eu mandei um salário para ele. Um outro amigo que me ajudou muito, canta, um cantor.
Soube que ele estava com câncer. Mesma coisa. Esse cara me ajudou tanto. Gente, guarda isso com você. Quem um dia te estendeu as mãos precisa ter um lugar de honra na sua mesa. Eu liguei para ele, mandei um direct. Falei, cara, como é que você está sobrevivendo? Ele disse, só Deus sabe. Falei, manda o seu Pix. Aí eu falei, estou te mandando R$ 1.500 e durante 6 meses, pode contar com esses R$ 1.500. Ele chorando falou, Deus ouviu as minhas orações. Amigo depende de investimento de tempo. Amigo depende de investimento de dinheiro. E amigo depende de investimento de abraço, de atenção. Sentar à mesa, ouvir com o coração todo. Nunca me esqueço. Quando alguém disse assim, você pode receber na sua casa o pastor fulano de tal, um pastor de uma igreja batista, ele está com depressão, desejo de morrer, você pode receber? Eu falei, claro. Levaram ele na minha casa, e eu me lembro que eu sentei com ele assim na varanda, e nós dois ficamos ali olhando para a natureza, e eu tentando perguntar para ele alguma coisa, e tal, eu disse aqui, presença, ouvido e amor é o remédio. Passei um tempão com ele lá. Ele foi curado. Você tem 4 amigos? Paulo dizia assim, saudai a Priscila e Áquila, que por minha vida arriscaram a própria cabeça. Quem arrisca a cabeça por você, se for preciso? Agora, quanto custa fazer um amigo que arrisca a cabeça por nós? Quanto custa? Então, você precisa ter uma rede de amigos. Você tem que ter um amigo que nem Pedro. O maluco. O intempestuoso. Você tem que ter um amigo como João. O cara do amor. Mas você tem que ter um amigo como Tomé, que é o seu freio, que desconfia de tudo, que não toma nenhuma decisão precipitada. Ele tem que conferir 10 vezes. Ele ainda diz, será? Só que um Tomé basta também, né? Um Tomé basta. Você tem que ter um amigo como Barnabé. Você tem que ter um amigo como Timóteo, o herdeiro do seu legado. E você tem que ter um Judas também. Porque Jesus tinha. Então você tem que imitar Jesus. Mas só um também, só um. Só um também, só um. Um basta, entendeu? Mas você tem que ter influência, tem que ter uma rede de amigos. Eu tenho um amigo que me elogia, mas eu tenho um amigo que fala comigo sem filtro e sem edição. Então você tem que ter esses amigos. Tem cara que eu ligo, eu posso ligar para ele e perguntar que eu sei que ele vai me falar assim, a verdade nua e crua. Você precisa de gente assim. Você tem que ter uma rede de influências, como Jesus tinha, como Paulo tinha. E por último, você nunca pode perder a convicção da sua vocação, do seu chamado e do seu ministério. Quantos podem dizer amém? Que o Senhor possa fazer do seu ministério um ministério frutífero, extraordinário, que vai influenciar gerações. E que os seus filhos possam ir mais longe do que vocês. E que vocês possam, sobretudo, estar construindo um legado. Porque daqui a pouco todos nós vamos. Mas um pouco de nós vai ficar naqueles que nós impactamos, influenciamos e treinamos. A liderança não pode morrer com o líder. Paulo morreu, mas continua influenciando. Moisés morreu, mas continua influenciando. Pedro morreu, mas continua influenciando. Isso é legado. Eu me vou, mas um pouco de mim vai ficar dentro de cada um de vocês. E que daqui a anos as pessoas possam dizer,
Eu fui impactado pelo testemunho de um pastor que mudou minha vida, marcou minha vida, transformou minha vida com seu testemunho. Isso é legado. Não importa o que vai ficar como herança, o que importa é o que vai ficar como legado. E é isso que faz sentido para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos encerrar.